financiamento adicional no quadro do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola que FIDA. Na missão nossa ali, aliás, é na concentrada dia 1 até dia 12 de mês. Depois do despacho do senhor Presidente da República, que está de ter função, Fátima Tadeu, Ministra da Agricultura, não tem problema com lá que essa função acaba. Lá que essa responsabilidade acaba. Todo ato de Fátima relativo ao Ministério da Agricultura é ilegal. E depois está constituindo uma violação de princípios. Dia 1 de mês que nós estamos, antes de ontem, o primeiro-ministro teve uma reunião na sala de reunião do Ministério da Agricultura, a título de informar aos dirigentes responsáveis do Ministério da Agricultura, dizendo que, durante a exoneração de Fátima Tadeu, enquanto que tem outro ministro, então ele não passa, faz uma gestão corrente de toda a atividade relativamente ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Aonde, para surpresa de outros dias, a mim não, Fátima Tadeu vem ao Ministério da Agricultura. Fátima Tadeu que morre lá, ninguém disse que se vai caminhar ali, que morre lá, tem a ciência que está lá. Fátima Tadeu que é funcionário, lá que caminho de feira bande, que é que vai fazer no Ministério da Agricultura. Ele conta a gente começando a falar, está ali na Bissau uma missão de preparação do próximo empréstimo que nós vamos fazer na quadra de feira. Esse gente que está ali, missão é dirigida por um homem que tem o nome de Marcelino Norvoli. Esse Marcelino Norvoli, ele que é representante regional do Fundo Internacional que está residindo na Dakar. Ele que é presidente dessa comissão. Mas o homem que é simples homem não. E não cana também que não quer saber. FIDA e Fundo Internacional, ele que financia parece que projeto de desenvolvimento para a região de Tombali, e ele que financia a rede, também que é um outro projeto dentro é o componente de FIDA. Na março do ano passado, e com o primeiro problema entre IMPA com o próprio Ministro da Agricultura, havia um dos dientes de rede que o próprio IMPA é desviar 19 milhões no projeto de 28 milhões para a IMPA. Esse assunto, não existe um relatório de explicação da satisfação da gente de que dinheiro vai, e que existem materiais que falam na companhia quadra do projeto, tem os IMPA que recebem meio de transporte que está na quadra do projeto. É tudo está lá. Um outro aspecto. Se uma Fátima Tadeu é altamente tática, na criar ângulos de ataque. Fátima Tadeu, em setembro, escrevi o primeiro-ministro carta, Rui Duarte de Barros. E falar com o assunto falar de criação de uma unidade central de gestão do programa. Essa unidade de gestão do programa não existe. Mesmo se tivesse existido dentro da regra da convenção, é que o primeiro-ministro que não fazia nada. Ele escreveu FIDA para dar a anuência de execução dessas atividades. Se uma que não falava isso, ele que tem de boa maneira. Escreveu o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, dia seguinte, ele respondeu como estar de acordo. Mas, na verdade, na lógica, você incriminar alguém até que saber. O que é que Fátima está fazendo? Para poder abrir ângulo de ataque. A seguir, Fátima está exonerar 8 pessoas na FIDA. E a gente vai queixar no tribunal. O que vai queixar no tribunal? O tribunal, a hora que você não botar, falar no tribunal, o tribunal daqui está falando, faz uma notificação. Um mandado de informação. Ou melhor, mandado de notificação. Esse mandado de notificação, numa decisão desse mandado de notificação, é falar como? Declarar suspensa a eficácia da decisão de contrato de trabalhadores efetuada pela Ministra da Agricultura, Sra. Fátima Tadeu Baldé, até a decisão final do processo principal. Um outro parágrafo dessa mesma decisão que fala como advertir em caso de incumprimento do referido despacho, a Sra. Ministra e o Ministério da Agricultura incorrerão os crimes de desobediência, obstrução da atividade judicial previsto e puníveis no artigo
229 e 239 do Código Penal. Este despacho, nota aí, dia 25 de setembro do ano passado. Tem algo que não no papel. Fátima Tadiao não faz nenhuma evidência, nem de nada relativamente a ele. Ele está andando. Sumi ali alguém altamente especializada. Fátima Tadiao, no quadro de apoio a produtores, e fazia um concurso para aquisição de sementes. Primeiro, antes disso, ele fazia o concurso para a substituição da senhora interina na gestão da rede. O que é concurso fazia? Suma quem ganha concurso e quer gostar dele, e nula concurso, unilateralmente. Sem não objeção de vida, muito menos ele quer contar primeiro-ministro que lá. Uma vez não fala de custo de trapaçar de alguém. A seguir, Fátima Tadiao nula concurso novamente, que fazia para redançar concurso, gente concorre, ganha concurso, e bem diretamente nula concurso. Dia 12 de junho, escreveu uma carta a esse homem que não falou, Marcelino Norvelho, para apoiá-lo em termos de sementes, para a campanha ano passado que é essa. Essa nota, e falar na nota, esse dinheiro encaminhado diretamente para uma campanha de destruição da agricultura, que está chamada PEGA, uma agência que é formada lá na Bafata. Os 80 milhões, que entra 4 milhões, e entra diretamente na conta da PEGA. 80 milhões que está correspondendo a 100 toneladas de sementes. E calada. Ok. A seguir, o que a senhora escreveu a primeiro-ministro, ele respondeu. Então aí começou a execução. Trazendo trabalho, inventar declarações, suspender concursos e cala-se a boca. Nada é que resolver em todos os aspectos. O que é que não me está fazendo que tudo sentido em seguinte? Primeiro-ministro, depois da nota que passa, na inauguração de uma das barragens na sul que fazia para Padece, o primeiro-ministro fala de assunto ligado a sementes. Não houve direito. Entre a responsabilidade do governo, ele deveria fazer empenho e não tem documento nem coerência. Mas que aqui é lamentável, também não houve a senhora Fátima Tana fala de sementes. Mas não fala senhor primeiro-ministro Fátima Tana e que está conta a verdade. Porque do que ultrapassa mais e que está conta a verdade. Não. Só está para virar um boca que tem nada e que na boia. E que está murmurando aliás. E não fica sempre riba. O que Fátima está a fazer? Que aqui papel, não fala primeiro-ministro uma coisa. Muito interessante para não entender direito. Numa das relações entre o governo guinense e de Senegal, o ministro Boche Kandé, que antes se lembra, que bem antes de Fátima Tana, e antecipa uma quantidade de sementes a Guiné-Bissau. Essa quantidade de pedidos de sementes que fazer, isso sobra uma parte. É a parte de semente que é remanescente daquele dom do governo senegalês, do governo guinense. E bem 5 máquinas de descasque. E bem inúmeras quantidades de sementes de milho base. Entre as 30 toneladas de híbrido. Sementes convencionais. E bem 800 toneladas de adubo. O que é material bem? E que é na agricultura. E bem, mas diretamente a empresa de Fátima Tana. Até chamado PEG. É materiais que bem. E vender lá na Conacre, tudo e acaba FEP. O que vender? E sim, tem aquela boca de dinheiro que tem. Não me segura a punta. Se contra com a nível de Bissau, Fátima está dando tudo estruturas do Ministério da Agricultura. A nível de Bissau, Fátima está tendo dívida moral que tudo departamentos técnicos institucionais ou instituições internacionais. Não tem problema com o PAN, porque a Fátima está tendo 40 milhões que é justificar aquela. Não tem problema que FAO, através de INPE, tem projetos que é justificar. Pior de tudo, o governo senegalês se vê como Fátima Tadiao, enquanto ministro da Agricultura, donc Senegal manda a Guiné-Bissau, Fátima está vendendo 100% de comer dinheiro e calazinho das bocas. Não tem confiança entre o governo de Guiné-Bissau, não tem personalidade, não tem responsabilidade de guinense perante os senegaleses ou outras relações com outro povo. Se é que existe, não pergunta agora para o primeiro-ministro, não tem aqui nas sementes.
E que não pergunta ao primeiro-ministro para ver que teve tempo de notar como aqui mulher é um problema sério. Na verdade, não tem só uma coisa a discutir. É o homem que vem a osso. Não foi bem questão disso. Eu falava inicialmente como que vinha uma delegação. Mas assunto que a delegação. Assunto que Fátima está bem Ministério da Agricultura. O que é que vai fazer? Fátima está bem lá para influenciar esse homem. Que manda tomar dinheiro nesse momento e comer. Entendeu o que é para perceber? Fátima está bem para influenciar a formação de grupo. De Guiné-Bissau que não fazer parte de delegação durante esse dia de Guiné-Bissau. Não fala governo para assumir responsabilidade, mas não se pleno. Não fala Ministério Público. O senhor Presidente da República é decreta tirar Fátima matar no governo exatamente para ver de alguma razão. Seja como for, um menino por gostar dele, ter um filho, tem que educar. Saem gostar de Fátima para educar Fátima, para manter nesse lugar. O Ministério Público vai tomar toda uma responsabilidade. FIDA tem um nome muito complicado aqui na Bissau. Não teve oportunidade de ser membro do Comitê de Pilotagem. 2009 não funcionou. Ele foi diretor de Cola, não foi diretor de Cabixane. Não foi. Guiné-Bissau passa de zero inicial do projeto para 5,7% a nível de países que está financiando ou está beneficiando do financiamento do FIDA. E um orgulho. Mas FIDA não cai pouco a pouco. Falsidade e atrocidades, outras coisas, é meio preciso o governo tomar essa responsabilidade. O Ministério Público tem várias informações ligadas à FIDA. A OAS é uma oportunidade de saber o que a gente vive fazendo só, como é que é fazer. Sobretudo, o Fátima queria ser, não está falando macho andar, macho mulher, de bem ministério, para influenciar tudo o que é possível para fazer. Mas ainda chega, é tarde. É tarde. Para ver sementes. E quando entregar, né? Que sementes que não ficam com vergonha os senegaleses, não perceber? Depois, a nível de Bissau, não tem nada com poder ninguém. Instituto de Pesquisa faz um ano, a OAS, segundo ano que não entra nesse, não sume nenhum belo manfafa. Nenhum quilo de arroz. Nenhuma comunicação. Financiamento tudo baratado. Ainda por cima de tudo tem alguns rapazinhos mercenários que estão em execução de encobrir alguns erros do próprio Fátima e que se responsabilidade direta. Esse que não se cantava minimamente esse que usa para ver e que tem que fazer tão fácil assim. Se o primeiro-ministro vai aqui sinta, a mim que é responsável, que é aquilo que não fazer? Não sei. Que é que não fazer? Esse que é assunto que não tem problema com não quero poder contar nesse internet. Fátima também se vê como é na cor como está doente. Para Portugal, para Tanzânia, para Espanha. Não está de acordo. Fátima está com esse canto de influência que queria. Fátima está queria que se vê como para se falta de responsabilidade, corção quente, o risco corção, e canto que mata na agricultura. Um ministério que tem a casa banho fechado para ver de responsabilidade, enquanto outro não tem bilhões na bolsa, é inaceitável. Terra de nós, responsabilidade de cada um de nós, possibilidade de não estar tendo na terra e de um som, mas não pode transformar a oportunidade que nos dado em um oportunismo afetando toda a vida de gente. Esse que é o nosso assunto, que não me sinto cantar a nossa questão da leitura. Obrigado. E possível que alguém pergunte alguma perguntas, pá? Depois de Fátima está acusado de desviar fundos no Ministério da Agricultura, depois de presenciar no Ministério Público. Exatamente. E sai lá, se advogado para pedir comar e que acusações que a sua é feita. E Fátima está sair limpo desse. E que não pude esperar desse. Bom, advogado é um homem, e depois é um homem de lei. Eu conciliei, mas só falou o senhor jornalista. Advogado Fátima e foi nomeado um dos membros para dirigir comissões que na falou Fátima escreveu ao primeiro-ministro como era formar uma comissão que se quer de programa. Essa é a falsidade? Não repito falar. O próprio advogado é constituído membro de uma comissão para na que formação de que comissão desnecessária ou de falsidade do próprio Fátima. Falando advogado Fátima, que não lhe fala como, desculpa, não tem processo no Ministério Público que Fátima estava queixando. Vamos contar mentira. Não tem processo na barra crime do próprio Ministério Público na praça. Não tem processo também de queixa do próprio Fátima a continuar
na polícia judiciária. Puntam que advogado assim contra aquele é injusto. Fata-mata que tem que puntar nada do Ministério Público. Fata-mata vai queixar, é uma fata-mata. Que vai queixar uma governo não. Não falei de claramente. Tudo matéria do governo, o governo é responsável para esse processo. Fata-mata vai queixar, só assume ela alta mingueira, tudo tática. Então por vezes, se o Fata-mata queixa, quem não é chama? Fata-mata que fazer conta como ele tem coisa lá. Ele tem ministro que está cuidando dele, não. Faz coisa, mas nem que me se fazer. Então agora corre chegar de fazer coisa não fazer, mas nem que me puntar. Fata-mata que punta nada, ele para tomar só copia na calabouço. Por descansar lá 12 minutos. Se o Fata-mata na calabouço, quando vai querer ver desordem na conta do ministério, tudo que aqui na papel, Fata-mata ensinar. Tudo que aqui na papel. Tamanho de dinheiro, zona de gente, tudo custa aí na conta dele. E Fata-mata que tem não interessa. Vou perguntar advogado de Fata-mata se que tem as notificações do tribunal. Quem que nem viola o processo? E tem que ter. Fata-mata aí exonerado para um despacho número 7/2025. Exato. E comparecer mais uma vez na Ministério de Agricultura. Esse que é que vão pedir ao Ministério Público a respeito desse? Não quero pedir Ministério Público, está vendo exigir Ministério Público. Não fala para atrás como é. Se você tem menino, tu não é que gostaria. Pode me educar. Não usa termo de pode me educar. Fata-mata é altamente desobediente. Ela é desobediente por excesso. Então, não usa prova. No ano 2024, despacho do senhor Presidente da República em mandar dinheiro, cerca de 500 milhões de francos para a Câmara de Comércio, Agência Nacional de Caju, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Agrária. Fata-mata todo o dinheiro que entra no Instituto de Pesquisa, 142 milhões e comer tudo e cabecinha de calço. Quer entrar no princípio? Fata-mata já e vai queixar-me. Ministério Público manda chamar de sim de calço boca. E respeita o processo? E respeita o processo. Fata-mata já, se o Presidente da República despacho exonerável, Fata-mata já, que não vai ser Ministério da Agricultura? E não vai na passação? Que não vai querer influência para ele? Por que razão que alguém está sendo até demais? É melhor gente estar demais. Tudo que família Fata-mata pede os culpados a não ter consciência claro e não ter muito conhecimento de manga de família Fata-mata. E gente digno com muita responsabilidade. E gente com amor a seus princípios. Não dou só um exemplo. Despacho número 16 do Gabinete do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento do ano 2019, que não fala de, entre os coisas, considerando a relevância e, aliás, pertinência que o FII, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, apresenta para a Guiné-Bissau, designadamente para o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e entidade responsável pela coordenação e implementação da política programa de desenvolvimento rural, do programa rural na matéria social. Neste contexto, envolvido mais de 7 meses, trabalho de comissão de avaliação criado pelo despacho número 0334 de 2023 de 28 de setembro de 2023 para a candidatura no âmbito do recrutamento de uma coordenador da rede financiado pela FIDA sem resultados finais vistos. Essa é uma mera mentira. Você vai ler a parte só. Nome de quem está lá primeiro? Jones Boy Leira. Nome de quem está ali? Primeiro só. Soleimani Kassam. Mas quem é jurista, advogado de Fata-mata já? Grande tanda. Não vai bom outro cozinha. Desculpa, sou jornalista. O que a Fata-mata já escreveu como senhor primeiro assunto, criação da unidade central de gestão de programas. O que é que Fata-mata vai fazer a seguir? E falar num dos parágrafos. Tendo em conta atraso constante na execução do projeto Rede, cuja uma das razões é a performance pessoal de recrutamento de condições pouco transparentes. Fata-mata que fala como quem por castigo. Se maneira que sai é transparente. Quem era ministro na altura e Marciano Silva Barbeiro. Então, se o projeto canta Tarpaceiro é Marciano. Mas o grossinho ali, Tarpaceiro Barbeiro próprio, afinal de Fata-mata, acompanhado do seu próprio advogado.
Não deu outro ponto mais. Esse aqui que eu não tenho na mão. Talvez eu tenha que receber, mas esse aqui eu não falar dele. Outro assunto. O advogado de Fátima Tajal Balestane tem cobrir alguns crimes de se constituir. Função de delegado, olha, função de... Advogado. Função de advogado é definir-se cliente. Função de advogado é definir-se cliente. Nem se eu falar de pena morte, advogado tem, mas aquele é aspecto administrativo, judicial. Ele se próprio como? Não dou exemplo. Se ele é bom Portugal, gosta. Ele vai pôr na jogada na time de Portugal. Avançar o central. No lugar cristiano. Gente bem lá na proteção de Portugal. Eu vou ser advogado, minha advogado. Eu falo, não. Quem tem de jogar e tem na colher, como é puro? Você não falou o que não fala? Você não fala assim. Muitas vezes não procura quem tem no cabalena, nem nada próprio. Estou que está chegando a subsídio cristão na Portugal. Vou por evidenciar no seu montante, além de alguns documentos que eu acho que Fátima Tajal falsificado, vou por evidenciar no seu montante em causa de todo o processo. Primeiramente, não falou como rede. Primeiro que não falou rede. E tem um valor de 27 milhões de dólares. Está quase a 1,5 bilhão de francos CFA. Está paralisado. Não todo aspecto. Treina trabalho, candidato gente, fufu, que ela não funciona. Que ela está guardado. Não sei montante. Enquanto vai de mais de 12 bilhões de sementes que vêm do Senegal e que também vendem na Conakry, sim, no lugar pega. Não falava de desvio de dinheiro, só de coisa do IMPA e 142 milhões de francos CFA. Para não contar com Zambon, a vez eu nessa maior, qual conta ninguém. Pão, padece. Não se de fraude. Não existe projeto na agricultura que cansa Fátima Tajal. Ora que na Biasle, André de Holanda, e está pedindo, e pedindo, todo esse bolso tem da Holanda. Fátima Tajal que tem que cobrir nome de gentes, que não vai missão de serviço na hora do ministério, para encobrir quem que me se leva. Incluindo esse pessoal de gabinete. Se fala aqui na chama, chefe de gabinete do ministro, fala que não tem nada a falar, o ministro está fazendo. Se bem discutir, não está controlando o Ministério Público. Não fala. Se você contar com o setor, porque tem que ganhar 5 bilhões por ano. E tudo ultrapassa a Fátima está fazendo. Porque tem que comer dinheiro diretamente, tem que bloquear dinheiro. A hora do por exemplo, você tem cerca de 5 ou 6 projetos, que não trabalha. É tático, é para lá. Não tem caso de indústria de Guiné-Bissau que tem montado lá na Guiné-Bissau desde o ano passado que tem inaugurado indústria de processamento de farinha de mandioca. Que não dá mais suma coco que a serviço guinense. Isso é uma dica funciona até hoje. Bebê amigo foi diretor técnico na instalação do projeto. Agora que chega, não me entende entrar. A mim tem sorte em Camuro, para ninguém que olha no cemitério e fala para trás, não é casa. É difícil. Bom, é tudo denúncias que apesar que o Ministério Público tem a ONS e que tem a decisão final depois da audiência, a primeira audiência de Fátima Tajal, advogado falando como é que tem provas, o próprio Ministério Público e que siga aquilo que parâmetros normais para o ministro. Perante as boas evidências que você disse e está comprova mesmo aquilo que é realidade própria que denunciado e que problema Fátima está mesmo para a prisão. A minha até coisa de prisão não muito preocupante Fátima. Para ela própria prisioneira. Fátima é uma prisioneira moral, para ela é traiçoeira. Bocana por um governo, agora quer fazer despacho ou fazer contrário, gostou. Ela é prisioneira. Outro aspecto, tudo que é aqui na papelada aqui na pé, que pega na mão. Está agora. Fátima está, a mim, bom, justiça é uma questão deficiente. Mas me está agradecendo o Ministério Público. Esse é o caso inédito, talvez tenha muitas coisas que eu lembro, mas é coisa extremamente importante. Homem, a nós que nós chamamos de homem, a voz que está na igreja, vou falar como homem, está feito de pecado. E deve ser purificado para a igreja, para a palavra de Deus. Mas a sociedade humana, nós, não deve ser purificado para a regra de estado de convivência humana que está estabelecido para a sociedade qualquer.
Fátima está a ser advogado, está consciente como é que por aqui. Não fala uma coisa. É gabinete Fátima está a recrutar, é a primeira que recruta. Ele tinha recrutado um outro gabinete, professor, eu falar aí, né, ponto aqui que eu tenho. Eu já explica aquele estudo que ela falou, senhora. Eu não quero por aqui cargo é coisa. Eu vou por na razão. Eu não meti uma providência cautelar no tribunal desde agosto do ano passado, relativamente a esses casos. Temos que lá sede. Para ver de corrupção do próprio Fátima no tribunal. Fátima está convocar advogado para trabalhar para ela falar, senhora, não poder trabalhar, não consegue safar. Fala, mas ele fala, não, mas ele fala, mata, mas só. Ela também compra carne para sentar na história. É tudo. E perde tempo por Fátima. Para ver, nem se encontrei e fala mesmo como está dentro, não vi que passada. Mas se você dentro não está passando no ministério, você dentro como se não na casa, você dentro você está no meio do governo, você comer dinheiro do tudo, você dentro você vai com mansões e mansões de casas, você não compra casa na Europa para o filho enquanto não mata o filho do dia da missão, o Ministério Público tem a consciência clara que é não pode. Tem a esperança como é desta vez. É possível que exista uma linha, um exemplo de justiça a essa nação, um exemplo de justiça para o fato poder liberar-nos para não ser uma outra terra do mundo. Guiné pequenino, não tem pecador que está ali, regras está ali, para não copiar no mundo branco. Que é que não por aí? Para ver tipo de acusação ao Fátima. Orçamento Geral do Estado que dá a Ministério da Agricultura, perante a governação de Fátima, tem que chegar montante de Fátima para comer. Eles estão. Não. A agricultura tem redução de salário, né? De 1000 francs, para ser quadros, infelizmente, miseráveis no sentido de tratamento do próprio governo perante os fatos do quadro do Ministério da Agricultura ser de gente mais penalizado. O tempo tem agora o mesmo Ministério do próprio Ministério e não desgrolado. Me está aproveitando para falar isso. Obrigado ao Ministério Público até aqui. Mesmo aqueles que Fátima está por ter outra pressão, da assistência, da ajuda, outra alguém que lá não perde tempo. Tempo não vai. Só ninguém arranja agora chuva que caça. E quando tu já ia arder. Agora você não vai andar. Uma coisa interessante. A agricultura é que a simples coisa de coitar que está lá para direto. A agricultura é que não está adiantando, não está se nós tudo. Lá que o governo está tendo dinheiro, o caiu. Lá que o governo está tendo dinheiro, sete, mancar, mel de que não está comendo na terra. O governo tem que empenhar. Tem que desenvolver a agricultura. Para de fato, o povo tem um desenvolvimento de mato que está transmitindo própria à praça. A Oriente do Sol, quando eu ninguém der, cada quem vai perto do terceiro papel. Será que o salário de guineense não está conseguindo para ter uma treinada banca tudo? Preciso de haver uma responsabilidade. Preciso ter uma convicção de nós tudo. E bom no burgunho também. A palavra indivíduo usada é bom para no burgunho, na cabeça mesmo. Manga teve a oportunidade de ser responsável. Mas há uma necessidade de gosto, nós tudo não reunimos. Não sinta minimamente, não você conta com nós. Está na hora de não chegar, para ver, hora acaba já, não quer ter mais tempo. Para não ter consciência, não ter responsabilidade minimamente. Só é isso desse filho que pare. Que é que manda estar do canal para ajudar alguém que não ganha ser. Obrigado mais uma vez, através do vosso. Minha palavra não chega, é a palavra que não pode. Tudo gente civil. E manga de ter nessa coração, manga de ter nessa prática. Não agradeço mais uma vez. No profundo agradecimento ao Ministério Público, à Polícia Judiciária e a tudo, coitado de meninos falar, quadros de edição especial, quadros do Ministério da Agricultura. Muito obrigado. Vamos falar com uma agentura de dizer. Ah, bom. Onde? Onde? Isso é algo para deixar